Ao longo dos anos, as palavras de Stuart Wilde ecoaram como um sussurro que atravessa o véu do mundo visível. Ele nos lembrou que a realidade não é algo que nos acontece, mas algo que respondemos, e que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, nem em vencer batalhas externas, mas em dominar a vibração silenciosa que define o que vemos, o que sentimos, o que vivemos. Este vídeo nasce dessa lembrança. Não é uma biografia nem um elogio. É um mergulho na essência dos ensinamentos de Wilde. Um homem que via o universo como uma projeção viva da mente e que nos convidava a despertar da hipnose coletiva do medo e da reação. Aqui, cada palavra é uma prática. Cada frase, uma semente de disciplina interior. Stuart dizia que a vida é como um palco de frequências e que cada pensamento, cada emoção, cada gesto é um comando enviado ao campo que molda tudo ao redor. Quando você entende isso, percebe que o mundo é maleável. A matéria obedece à consciência, a vibração antecede a forma. E o que você chama de destino é, na verdade, o eco das ondas que você mesmo emitiu. A maioria das pessoas vive aprisionada pelo reflexo. Reagem ao que veem, acreditam no que sentem e esquecem que o sentir vem de dentro, não de fora. Wilde nos ensinava que o verdadeiro poder nasce quando você deixa de reagir ao espelho e começa a mover a luz que o espelho reflete. Esse é o princípio central. A realidade não se muda de fora para dentro, ela se muda de dentro para fora. Imagine agora, por um instante, que o mundo à sua volta é apenas uma resposta energética. Nada mais que isso. Cada acontecimento, cada rosto, cada obstáculo, uma vibração devolvida pela frequência que você mantém. Quando o medo vibra, o medo responde. Quando a calma vibra, a calma expande. Quando a intenção é clara e o coração é firme, o universo inteiro se reorganiza para corresponder. E é aí que a realidade deixa de ser algo que você sofre e passa a ser algo que você projeta. Mas Stuart também alertava: saber disso não é o mesmo que viver isso. Entre o entendimento e a prática, há o espaço onde a maioria desiste. Porque dominar a realidade não é repetir frases positivas, é vigiar o próprio campo, é observar cada reação e perguntar: isso vem da minha essência ou do meu medo? É escolher silêncio quando o mundo exige barulho, é agir com propósito quando todos correm por instinto, é reter energia em vez de desperdiçá-la em explicações e justificativas. O segredo está no estado de observador, o ponto interno onde nada te arrasta, onde o drama perde sabor, onde o ego se cala e você sente a vida como um rio obediente à sua intenção. Wilde chamava isso de presença total, o poder de estar inteiro em cada instante, sem o peso do passado nem a ansiedade pelo futuro, porque enquanto você pensa no que passou ou teme o que virá, a energia que cria o agora se dispersa, e o que sobra é o vazio do controle perdido. Observe, o universo responde ao que é constante, e constância é vibração. A pessoa que muda de ideia, muda de emoção, muda de intenção a cada hora, manda sinais confusos ao campo, e o campo responde com confusão. Mas aquele que mantém foco e serenidade, mesmo em silêncio, faz o mundo se dobrar a seu redor, porque a matéria reconhece quem não duvida, e a dúvida é a única força que quebra o comando. Stuart Wilde costumava dizer: o guerreiro espiritual não implora, não mendiga, não tenta, ele decreta, e o universo entende o tom da sua voz interior. Essa é a diferença entre pedir e comandar. O pedido carrega incerteza, o comando carrega fé. E fé, para Stuart, não era crença cega, era consciência aplicada. Era saber que existe uma lei invisível sustentando o visível e que quando você se alinha a ela, tudo responde. Pense nisso. Cada vez que você reclama, você reforça a vibração do que não quer. Cada vez que agradece, você amplia a vibração do que deseja manter. E cada vez que silencia, o campo te ouve mais alto. O universo não entende palavras, entende frequência. E a frequência da certeza é o idioma mais poderoso que existe. Mas há um ponto que poucos compreendem. Controlar a realidade não é controlar os outros. Não é fazer com que o mundo te obedeça, é fazer com que você pare de se trair. Toda manipulação externa nasce de uma mente insegura. Todo domínio interno nasce de uma mente disciplinada. E é essa disciplina,
suave, silenciosa, persistente, que faz de você o criador da sua própria existência. Wilde ensinava o exercício da indiferença consciente. Ele dizia: o segredo não está em querer menos, mas em precisar menos. Quando você solta a necessidade, o campo relaxa e o que é seu encontra o caminho natural até você. É o paradoxo do poder. Quanto menos você persegue, mais você atrai. Quanto mais você insiste, mais resistência você cria. Porque insistência vibra escassez e silêncio vibra domínio. Veja, nada na natureza se esforça para ser o que é. A flor não tenta florescer, ela floresce. O rio não empurra as pedras, ele contorna. O sol não precisa provar que brilha, ele apenas é. E o ser humano, quando desperta, retorna a esse mesmo estado: agir sem tensão, decidir sem medo, viver sem resistência. Esse é o segredo que Stuart Wilde queria que você lembrasse. A vida é um campo de resposta, não de luta. Mas há uma etapa anterior: o autodomínio emocional. Sem ele, o conhecimento se torna impotente. Você pode entender todas as leis do universo, mas se reagir com raiva, medo ou dúvida, sua vibração anula o seu comando. Por isso, Stuart dizia: o primeiro poder é o silêncio, e o silêncio não é ausência de som, é ausência de perturbação. É o espaço onde você escuta a si mesmo antes de responder. É onde você observa o mundo tentando te testar e ainda assim mantém a calma. Porque quem domina a própria emoção domina o campo inteiro. Repare como o mundo se alimenta do seu desequilíbrio. A mídia, as conversas, o drama alheio, tudo pede sua atenção, mas atenção é energia, e o campo só amplifica o que recebe energia. Então, escolha com sabedoria o que você alimenta. Cada reação é uma semente, e cada semente germina inevitavelmente em forma e experiência. Wilde também falava sobre o poder do desapego. Ele dizia: você só pode manifestar o que está disposto a perder. Isso significa que o controle real vem da confiança total. Confiança no invisível. Confiança de que tudo o que te pertence está em rota e que nada precisa ser forçado. O apego é o que te mantém preso no ciclo da ansiedade. Mas o desapego, esse sim, abre portais. Porque quando você solta, o universo entende que você já tem. E quem vibra como quem já tem, recebe sem esforço. A chave, portanto, é esta: controle a si mesmo e o mundo obedecerá. Não como escravo, mas como reflexo. A realidade é uma sombra da sua vibração. Mude a luz e a sombra muda. Mude o foco e o cenário se transforma. E é por isso que o autodomínio é o maior de todos os milagres. Nenhuma técnica, nenhuma oração, nenhuma visualização funciona se a mente ainda estiver em guerra consigo mesma. Mas quando a mente se pacifica, o impossível se torna natural. Stuart Wilde resumiu todo o caminho em 3 palavras: silêncio, intenção, desapego. Não silêncio, você ouve o campo. Na intenção, você o direciona. E no desapego, você permite que ele se manifeste. Esses são os 3 movimentos de um criador consciente. E todos começam dentro. Imagine agora que você está sentado em completo silêncio. O mundo continua lá fora, mas você não reage. Você sente a respiração, sente o corpo, sente a calma expandindo. Nesse instante, você percebe que não há nada a conquistar, porque tudo já existe em potencial, e quando você diz mentalmente "eu escolho", o campo começa a se reorganizar. Quando diz "está feito", a vibração se sela. E quando diz "eu libero o como", o universo se move. Este é o segredo que Wilde revelou. A realidade não é sólida, é maleável, e o molde está na mente. Treine sua mente, e o mundo te seguirá. Perceba que cada pessoa que te irrita, cada obstáculo, cada aparente injustiça, é apenas uma oportunidade para medir o quanto você ainda entrega seu poder. Nada é contra você. Tudo é para você. Tudo é espelho. Quando você entender isso, o sofrimento cessa. Você não luta mais com a vida, você dança com ela. E a dança é perfeita, mesmo quando o ritmo muda, porque a consciência desperta não precisa controlar os passos, ela confia no compasso. Então, respire. Sinta a vida passando por você agora. Ela não vem de fora, ela emana do seu centro. A partir deste instante, decida viver como Stuart ensinava: calmo, silencioso, observador, firme. Um ser humano comum por fora, mas um mago do campo por dentro. O segredo para controlar sua realidade não é gritar mais alto que o mundo,
É vibrar mais alto que o medo. É permanecer centrado quando tudo tenta te tirar do eixo. É agir com serenidade quando todos perdem o controle. É manter a fé quando a evidência ainda não chegou, porque é nesse intervalo entre o invisível e o visível que o verdadeiro poder se manifesta. Stuart Wilde dizia que poucos entenderiam, porque a mente coletiva busca fórmulas, não consciência. Mas os que entendem, os que praticam o silêncio, a intenção e o desapego, descobrem que não precisam mais reagir. Eles apenas sabem, e quem sabe, cria. Que suas palavras sejam claras, seus pensamentos limpos, suas emoções disciplinadas, e que a sua vibração seja tão pura que o universo não tenha escolha a não ser responder na mesma frequência. Controle sua mente e você controlará sua realidade. Mas acima de tudo, lembre-se, não é sobre poder, é sobre consciência. Silencie agora. Respire, observe, sinta e diga com convicção: eu escolho clareza. Está feito. Eu libero o como. Este é o início do seu domínio, e o universo já o viu.